A primeira coisa que reparei não foi o rosto dela, foi o objeto errado no lugar errado. A menina estava parada sob o toldo quebrado de uma banca improvisada no centro histórico da cidade, enquanto a chuva escorria pelas pedras antigas da rua. Usava um vestido simples demais para o frio daquela tarde e segurava uma caixa de doces com mãos pequenas, trêmulas. Eu já ia passar direto, como faço com quase tudo que me lembra quem eu fui, quando algo brilhou rápido demais para ser coincidência. No dedo fino da mão esquerda, um anel antigo. Não era bonito, não era moderno, mas era meu. Eu conhecia cada curva daquele metal, cada detalhe, cada risco invisível que só aparece quando a luz bate de lado. Aquele anel havia sido feito para uma promessa que nunca se cumpriu. Uma promessa enterrada junto com uma despedida que nunca teve resposta. Meu coração errou o compasso. O mundo perdeu o som. Aproximei-me devagar, sentindo algo que não sentia havia mais de uma década. Medo. Não medo de perder dinheiro, reputação ou controle. Medo de descobrir que o passado tinha criado raízes e estava vivo. Na forma daquela criança. Onde você conseguiu isso? Perguntei, apontando para o anel. Ela levantou os olhos com cautela, como quem aprende cedo que perguntas podem machucar. Foi da minha mãe, respondeu. Ela disse que era para me proteger. Proteção. A mesma palavra escrita na última carta que li 1000 vezes antes de aceitar que jamais teria resposta. Se você quer saber como um simples anel revelou uma filha, trouxe de volta a mulher que eu amei e me obrigou a encarar o tempo que perdi. Deixe seu like agora. E me conta nos comentários. Você costuma ouvir histórias enquanto faz o quê? Agora, deixa eu te contar o que aconteceu depois. Meu nome é Daniel Rocha. Tenho 42 anos, uma empresa sólida, uma vida organizada demais e um vazio que aprendi a fingir que não existe. Durante anos, trabalhei como se correr fosse a única forma de não lembrar. Não me casei. Não tive filhos. Não porque não quis, mas porque metade de mim ficou presa no dia em que Helena desapareceu da minha vida sem explicação, deixando apenas uma aliança simples e uma carta curta demais para justificar tanto silêncio. Naquela tarde chuvosa, ao ver o anel no dedo da menina, entendi que algumas histórias não acabam. Elas apenas esperam o momento certo para reaparecer. Comprei todos os doces que ela vendia. Paguei mais do que valiam. Dei meu cartão sem explicar nada. E naquela noite, pela primeira vez em anos, não consegui dormir. O passado estava acordado. Nos dias seguintes, fiz o que sempre evitei. Investiguei. Não para controlar, mas para entender. Precisava saber quem era aquela menina, onde estava sua mãe. Por que o sobrenome era diferente? Por que o destino tinha sido tão preciso e tão cruel? Antes de continuar, se inscreva no canal. Histórias como essa só chegam a mais pessoas quando você se inscreve. E comenta aqui de qual cidade e país você está assistindo. Eu leio todos. Agora deixa eu te contar o que descobri quando bati naquela porta. O endereço que recebi não combinava com a imagem que eu ainda carregava dela na memória. Não combinava com os livros que lia, com os planos que fazia, com o futuro que imaginávamos juntos. A rua era estreita, irregular, com casas grudadas umas às outras, paredes manchadas pelo tempo e fios elétricos cruzando o céu como cicatrizes. Parei o carro a alguns metros e caminhei a pé. Cada passo parecia um pedido de permissão ao passado. A casa tinha um portão enferrujado e um pequeno quintal de terra batida. Havia vasos improvisados com flores resistentes, daquelas que crescem mesmo quando ninguém cuida direito. Reconheci ali um traço dela antes mesmo de vê-la. Bati palmas, sentindo a garganta fechar. A porta se abriu devagar. A menina apareceu primeiro. "O senhor dos doces", disse surpresa. Assenti. "Preciso falar com sua mãe." Ela hesitou. O silêncio durou segundos demais. "Ela não está bem hoje." "Eu sei", respondi mesmo sem saber. "Mas é importante." A menina abriu caminho. A casa era simples, mas limpa. Móveis antigos, uma mesa pequena, livros empilhados num canto. Nada ali falava de abandono. Falava de esforço. E então eu a vi.
Ela estava sentada numa cadeira próxima à janela, respirando com dificuldade. Mais magra, mais pálida. O tempo havia passado por ela com mãos pesadas. Mas quando levantou os olhos, não restou dúvida. Era Helena. Daniel, sussurrou como se dizer meu nome pudesse quebrá-la. O ar saiu dos meus pulmões. Não avancei. Não toquei. Apenas fiquei ali, encarando a mulher que eu enterrei viva dentro de mim durante 12 anos. Você não deveria estar aqui, ela disse com voz fraca. Eu passei 12 anos ouvindo isso sem que você estivesse presente para dizer. Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. A menina observava tudo, confusa, sentindo que algo grande demais estava acontecendo. Quem é ela para você? Perguntei apontando para a criança. Helena abriu os olhos lentamente. Ela é tudo o que me manteve viva. Helena pediu que a menina fosse ao quarto. Quando ficamos sozinhos, o silêncio pesou mais do que qualquer palavra. Eu não fugi de você por falta de amor, ela começou. Fugi porque fiquei com medo de te matar. Contou sobre o irmão envolvido com gente errada. Sobre ameaças. Sobre nomes anotados. Sobre fotos minhas sendo mostradas como aviso. Disse que descobriu a gravidez na mesma semana em que entendeu que ficar comigo era perigoso. Se eu tivesse ficado, você teria morrido, disse, sem levantar a voz. Eu fiz a única coisa que consegui. Mudou de cidade. De nome. Trabalhou em tudo que apareceu. Criou a filha sozinha, viveu olhando para trás. O anel, murmurei. Por que você nunca se livrou dele? Ela sorriu com tristeza. Porque era a prova de que não fui louca. Que aquilo tudo foi real. E então contou sobre a doença. Descoberta tarde. Tratamentos interrompidos por falta de dinheiro. Pouco tempo. Eu não queria te chamar para assistir meu fim. Foi ali que entendi. Ela não tinha fugido de mim. Tinha fugido do destino que tentava nos destruir. Quando a menina voltou, trazia um copo d'água, me olhou com curiosidade contida. Qual é seu nome? Perguntei. Lara. Engoli em seco. Era o nome que um dia eu sugeri brincando, anos atrás. Helena percebeu. Baixou o olhar. Nos dias seguintes, voltei. Não como salvador, como presença. Levei médicos, exames, possibilidades, mas, acima de tudo, fiquei. Lara me observava de longe. Até o dia em que perguntou, você vai embora também? A pergunta me atravessou como faca. Não, respondi. Se você permitir, eu fico. Ela não me chamou de pai, mas sentou ao meu lado. O tratamento começou sem promessas exageradas. Nenhum médico falou em cura. Falaram em possibilidades, em tentativa, em tempo. E tempo, naquele momento, era tudo o que tínhamos. Helena foi transferida para um hospital melhor. Não houve cena de Salvador, nem gratidão exagerada. Houve silêncio, houve medo. Houve aquela estranha sensação de estar vivendo algo que deveria ter acontecido muitos anos antes. Lara acompanhava tudo com uma maturidade que não combinava com a idade. Sentava-se ao lado da mãe, segurava sua mão durante as sessões mais longas, observava os médicos com atenção quase desconfiada. Ela já tinha aprendido cedo demais que nada é garantido. Eu não tentei ocupar um lugar que ainda não era meu. Apenas estive ali. Todos os dias. Levava livros. Lia em voz alta quando Helena não tinha forças. Preparava café para Lara nas manhãs em que ela chegava sonolenta ao hospital antes da escola. Aos poucos, o medo deu lugar à rotina, e a rotina construiu algo que o tempo não conseguiu destruir. Houve noites difíceis. Noites em que Helena acordava sem ar, assustada, agarrando minha camisa como se estivesse se afogando. Nessas horas, eu a segurava em silêncio, sem promessas, apenas presença. Eu não sei se vou conseguir ficar, ela disse uma madrugada com a voz fraca. Eu sei, respondi. Mas enquanto estiver aqui, você não vai ficar sozinha. Lara ouviu essa conversa da porta. Não disse nada. Apenas entrou e se deitou ao lado da mãe, como fazia quando era pequena. Foi a primeira vez que me senti parte daquela cena, sem parecer um intruso. Com o passar das semanas, pequenas vitórias surgiram. Um exame um pouco melhor. Um dia sem náuseas, um sorriso mais demorado, nada grandioso, mas suficiente para reacender algo que Helena havia enterrado. Vontade.
Ela começou a falar do futuro em frases curtas. Se eu sair daqui, quando eu melhorar um pouco? Não eram planos, eram ensaios de esperança. Lara também mudou. Passou a se aproximar mais de mim. Mostrava desenhos. Fazia perguntas sobre meu trabalho. Um dia, enquanto caminhávamos pelo corredor do hospital, segurou minha mão sem perceber. Não disse nada quando notou. Apenas continuou andando. Aquilo foi mais forte do que qualquer palavra. Numa tarde chuvosa, sentamos os três perto da janela do quarto. Helena observava o céu cinza com atenção incomum. Você percebe que a gente está vivendo agora o que deveria ter vivido antes? Perguntou. Talvez, respondi. Mas talvez a gente só estivesse pronto agora. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas real. Naquele momento, entendi que o tempo não estava nos devolvendo o que perdemos, estava nos ensinando a valorizar cada segundo restante. E isso mudou tudo. O exame que mudou tudo chegou numa manhã comum demais para carregar uma notícia tão grande. O médico entrou com um semblante cauteloso, daqueles que não criam expectativas antes da hora. Sentou-se, abriu a pasta e respirou fundo. A resposta ao tratamento foi melhor do que esperávamos. Não falou em milagre, não falou em cura definitiva, falou em regressão, em controle, em tempo ampliado. Helena chorou em silêncio, não de alívio completo, mas de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro deixou de ser apenas uma ameaça. Lara abraçou a mãe com força. Depois olhou para mim, os olhos marejados, como se quisesse confirmar que eu também estava ali para ficar. Eu estava. Quando Helena recebeu alta parcial, não voltamos para a casa antiga. Não por vergonha nem por fuga, mas porque aquele lugar guardava dor demais para continuar sendo abrigo. Escolhemos uma casa simples, clara, próxima do mar. Helena queria ouvir o som das ondas. Lara queria um quarto só dela. Eu queria que elas respirassem. A vida começou devagar. Consultas, escola nova, almoço simples, caminhadas curtas, nada de excessos, nada de promessas além do dia seguinte. Certa noite, enquanto Lara dormia, Helena segurou minha mão e disse: Eu passei anos achando que tinha te salvado te afastando. Mas talvez tenha sido você quem nos salvou ficando. Nós nos salvamos, respondi. Do jeito que conseguimos. Algumas semanas depois, sem festa, sem anúncio, decidimos nos casar. Não como recomeço simbólico, mas como afirmação, como escolha consciente de permanecer. Lara participou de tudo. Escolheu as flores, observou cada detalhe com atenção séria. No dia, segurou nossas mãos antes de entrarmos e disse: Agora eu sei que não vou precisar me despedir. Foi ali que entendi o verdadeiro peso de tudo o que havíamos vivido. O passado não desapareceu, mas deixou de nos comandar. Hoje, quando vejo Lara estudando à mesa, Helena cuidando das plantas na varanda, o vento trazendo o cheiro do mar, sei que não ganhamos uma história perfeita. Ganhamos algo melhor. Uma história real, construída apesar do medo, apesar do tempo, apesar de tudo. E isso, para mim, é o que define amor de verdade. O exame que mudou tudo chegou numa manhã comum demais para carregar uma notícia tão grande. O médico entrou com um semblante cauteloso, daqueles que não criam expectativas antes da hora. Sentou-se, abriu a pasta e respirou fundo. A resposta ao tratamento foi melhor do que esperávamos. Não falou em milagre, não falou em cura definitiva, falou em regressão, em controle, em tempo ampliado. Helena chorou em silêncio, não de alívio completo, mas de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro deixou de ser apenas uma ameaça. Lara abraçou a mãe com força. Depois olhou para mim, os olhos marejados, como se quisesse confirmar que eu também estava ali para ficar. Eu estava. Quando Helena recebeu alta parcial, não voltamos para a casa antiga. Não por vergonha nem por fuga, mas porque aquele lugar guardava dor demais para continuar sendo abrigo. Escolhemos uma casa simples, clara, próxima do mar. Helena queria ouvir o som das ondas. Lara queria um quarto só dela. Eu queria que elas respirassem. A vida começou devagar. Consultas, escola nova, almoço simples, caminhadas curtas, nada de excessos, nada de promessas além do dia seguinte.
Certa noite, enquanto Lara dormia, Helena segurou minha mão e disse: Eu passei anos achando que tinha te salvado te afastando. Mas talvez tenha sido você quem nos salvou ficando. Nós nos salvamos, respondi. Do jeito que conseguimos. Algumas semanas depois, sem festa, sem anúncio, decidimos nos casar. Não como recomeço simbólico, mas como afirmação, como escolha consciente de permanecer. Lara participou de tudo. Escolheu as flores, observou cada detalhe com atenção séria. No dia, segurou nossas mãos antes de entrarmos e disse: Agora eu sei que não vou precisar me despedir. Foi ali que entendi o verdadeiro peso de tudo o que havíamos vivido. O passado não desapareceu, mas deixou de nos comandar. Hoje, quando vejo Lara estudando à mesa, Helena cuidando das plantas na varanda, o vento trazendo o cheiro do mar, sei que não ganhamos uma história perfeita. Ganhamos algo melhor. Uma história real, construída apesar do medo, apesar do tempo, apesar de tudo. E isso, para mim, é o que define amor de verdade. Naquela tarde em que o sol se despedia devagar, sentamos os três na areia, sem pressa, sem palavras ensaiadas. Lara desenhava círculos com os pés molhados, Helena observava o horizonte com o olhar de quem já aprendeu a agradecer antes mesmo de pedir. E eu apenas respirava, tentando memorizar cada detalhe daquele momento simples demais para ser esquecido. Por muito tempo, acreditei que a vida me devia explicações, que o amor precisava de lógica, de justiça, de caminhos retos. Hoje entendo que algumas histórias não são feitas para serem entendidas, mas aceitas. O tempo não devolveu os anos que perdemos, não apagou as cicatrizes nem consertou todas as ausências, mas nos deu algo mais raro, a chance de escolher diferente quando o destino voltou a bater a porta. Helena se apoiou em meu ombro, cansada, porém serena. Lara segurou nossas mãos, unindo o que um dia foi separado pelo medo. Naquele gesto simples, vi tudo o que perdi e tudo o que ganhei. Não era um final perfeito. Era um final verdadeiro. Aprendi que o amor real não grita, não exige, não se impõe. Ele espera, ele resiste, ele sobrevive escondido nos detalhes, num objeto guardado, numa memória que se recusa a morrer, num reencontro improvável, quando ninguém mais acredita. Algumas promessas não se quebram. Elas apenas atravessam o tempo em silêncio, aguardando o momento certo para serem cumpridas. O passado tentou nos definir, mas não conseguiu nos aprisionar. O medo tentou nos separar, mas falhou. Enquanto o céu se tingia de dourado e o mar repetia seu ritmo antigo, compreendi, com uma paz que nunca havia conhecido, que finalmente chegamos onde sempre pertencemos. Nem antes, nem depois, exatamente aqui. Porque quando o amor é verdadeiro, ele pode até se perder, mas sempre encontra o caminho de volta.